Boa noite. O aumento da temperatura volta a colocar as autoridades de saúde em alerta para travar um eventual surto de dengue. Desde janeiro que não há registro de casos de infecções com origem na Madeira. Foram assinalados apenas 3 casos importados. 2 deles foram no último mês e vieram de Angola. Aliás, a presença da doença não é um exclusivo da Madeira. Este ano, e em todo o país, já foram diagnosticados 79 casos em viajantes regressados também de Angola e outros 5 casos provenientes do Brasil, Tailândia e Indonésia. Hoje vamos perceber como podemos combater o mosquito, transmissor do vírus, e que campanhas estão a ser feitas na região. É a nossa convidada Ana Nunes, Presidente do Instituto da Administração da Saúde. Muito boa noite, Sra. Doutora. Como estão as autoridades madeirenses a preparar-se para este eventual aumento da população de mosquitos, o mosquito transmissor do vetor da dengue, o Aedes aegypti? Muito boa noite. Eu gostaria primeiro de dizer que ainda não entramos numa atividade do vetor que seja diferente daquela que é nos outros anos. Até pelo contrário. Portanto, a atividade neste momento em relação ao mês de maio do ano transato até é menor. Mas sabemos, pelo histórico antigo, que é a partir de agora que nós temos que controlar de uma forma muito mais regular a monitorização do vetor. E por isso estamos atentos, até porque tivemos e saímos de um surto muito recentemente e não queremos de forma alguma voltar a ter outra situação semelhante. Sabemos que o mosquito, à partida desde 2005, que convive connosco, muito dificilmente vamos conseguir erradicá-lo, mas o que não queremos de forma alguma, e para isso contamos muito com a população, porque sem ela nós não vamos conseguir diminuir a densidade dos mosquitos, que é a condição número 1 para que possamos ter um surto. Portanto, se nós conseguirmos ter uma baixa densidade da população de mosquitos, não vamos de certeza ter um surto. Disse que estão em alerta. O que é que está a ser feito? Já começaram os trabalhos no terreno? Sim, temos um plano de ação do dengue que já está, portanto, no terreno. Ainda há fases que ainda estão, portanto, a ser aferidas. É um plano com uma estrutura, portanto, muito bem articulada com as várias secretarias do Governo. Temos uma estrutura de comando, de coordenação e monitorização vetorial, onde entram a Secretaria do Turismo, da Educação, da Agricultura e Ambiente e o IA Saúde. Depois temos, portanto, uma estrutura, dentro desta própria estrutura, outra estrutura de comandos mais localizados, como são as direções regionais, e depois outras operacionais, e é com essas estruturas operacionais que neste momento já estão no terreno, nomeadamente as câmaras, as juntas de freguesia e as autoridades de saúde, fundamentalmente naqueles concelhos onde nós tivemos maior taxa de situações de dengue. E que conselhos foram esses? Nomeadamente o Funchal, Câmara de Lobos e depois Santa Cruz. Há aqui uma articulação, falou de uma articulação com a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais. Vai haver uma campanha muito incisiva para esclarecer os agricultores? Já está a haver. Essa campanha já está no terreno. A própria Secretaria da Agricultura já tem, portanto, em articulação com o IA Saúde, porque nós, enfim, acabamos por, de certa forma, aferir um pouco todo o material de comunicação e informação, não é? Educação para a saúde, mas a própria Secretaria já está a fazer isso junto dos agricultores. Portanto, isso já é uma realidade. Os agricultores devem ter em atenção. Exato. Os agricultores, os folhetos estão vocacionados para tudo o que é possível ser uma fonte de criadores na agricultura. Na agricultura, quais são as fontes de criadores de mosquitos? Os bidões, por exemplo, muitas vezes que se deixa com água colocada, algum material que possa, mesmo pequeno, que possa também coletar água, os poços e tanques de rega que não sejam renováveis e que estejam, parados. Portanto, há uma série de indicações que neste momento estão a ser fornecidas aos agricultores no sentido de minimizar, os poços de rega. Há a ideia que o mosquito se cria mais facilmente nos pequenos reservatórios. Os poços de rega são uma fonte também de criação de ovos e de mosquitos? Poderá eventualmente ser, mas não é a preocupação nossa. A preocupação número 1 nossa é uma e
e tem que ver com portanto, a vida do mosquito. O mosquito não gosta de estar dentro de terrenos onde não existem pessoas, onde as pessoas existem de uma forma ocasional. Eles geralmente estão colocados onde? Eles estão colocados onde há aglomerados da população, onde em termos demográficos há mais concentração. E onde é que eles estarão? Nas escolas, nas instituições, muitas vezes nas igrejas, não é? E em aglomerados populacionais muito densos, não é? É aí que o mosquito gosta de estar, porque o mosquito é um mosquito urbano, é um mosquito que vive connosco. Lógico que nós também achamos, e a agricultura achou por bem, e muito bem fazer toda essa informação aos agricultores, porque sabemos como é que é, portanto, a zona rural, há espaços de terreno muito confinados às habitações das casas, e, portanto, tudo é possível para originar ali um criador perto das residências das pessoas. Doutora Ana Nunes, vamos dissipar algumas dúvidas. Nós temos o vetor da dengue, que é o mosquito Aedes aegypti. Só há infecção se houver importação da doença, ou os ovos infectados de larvas anteriores podem também vir a criar novos mosquitos que podem transmitir também a doença para as pessoas? Ora bem, isso é um assunto controverso. Até o próprio SCDC, que continua a trabalhar connosco, portanto, o Centro Europeu de Prevenção e Tratamento das Doenças, não tem certezas sobre isso. Os dados de literatura internacional também dizem-nos que provavelmente haverá transmissão vertical de 30% a 40%. Portanto, não há dados concretos. Entretanto, os ovos que enviamos para o Instituto de Higiene e Medicina Tropical e que foram desenvolvidos até uma fase larvar 4, foram estudados e não confirmaram a presença do vírus. Por isso, vamos aguardar e vamos, entretanto, ver o que é que acontece. Não se pode dizer que só o mosquito infectado pode infectar? Não podemos dizer que é que os ovos estão infectados e que podem infectar. É possível de virmos a ter um novo surto de dengue este ano? É tudo uma incógnita, não sabemos. Nós acho que neste momento devemos ser muito prudentes e não lançar, portanto, previsões sobre o que é que poderá eventualmente acontecer. O que nós sabemos e a lição que nós aprendemos com aquilo que se passou é que tivemos em 2012 condições muito favoráveis a que tivéssemos aquele surto de dengue. Desde as alterações climatéricas, naquela altura tivemos muito calor, muita chuva, muita umidade e por isso todas as condições propícias a que houvesse aquele aumento exponencial de mosquitos, que não é nada comparável e aliás os dados que nós temos de julho de 2012 não são comparáveis aos dados que nós temos de julho de 2011, são muito superiores. Portanto, tivemos todas as condições propícias a que houvesse esse surto. Não sabemos o que é que vai acontecer este ano, não sabemos quais as condições meteorológicas. O que sabemos e o que estamos atentos é que não podemos deixar que haja um aumento da densidade de mosquitos. E isto é que tem que ser o nosso objetivo. E é isto que nós temos que, de uma forma integrada, mesmo com esta estrutura governamental, com os parceiros sociais, com a população, não permitir que isso aconteça. Os estudos realizados precisamente em julho de 2012 revelaram que o surto de dengue na Madeira pode ter origem em casos importados da Venezuela e também do Brasil. Que conselhos é que deixaria aos imigrantes que, nesta altura do verão, deslocam à Madeira, principalmente para passar férias e também para assistirem às nossas festas populares? Claro, isso é extremamente pertinente, essa pergunta que nos levanta, até porque os estudos que fizemos em relação, portanto, ao tipo de mosquito de virgem é muito semelhante àquele que é oriundo da América, portanto, do Sul. E, portanto, enfim, temos de ter sempre muito presente que isso pode eventualmente voltar a acontecer com os nossos imigrantes. O que aconselhamos é que, à chegada, a partir do momento em que esses imigrantes tenham algumas queixas, que se dirigem imediatamente aos serviços de saúde e nós possamos localizar, né, toda a área e a envolvência daquela pessoa para, de uma forma mais concreta, podermos evitar que haja alguma propagação em termos de, enfim, possíveis criadores mesmo, e, portanto, não deixar que a situação se possa desenvolver.
Foram colocadas armadilhas nas portas de entrada e de saída da Madeira, no Porto do Funchal e também no aeroporto. Já foi detectada a presença do mosquito nestas duas zonas? Neste momento, absolutamente nada, estamos negativo, está tudo negativo. E isso é um dos grandes nossos objetivos em relação ao plano de ação de dengue. Aliás, um dos primeiros objetivos é precisamente, evitar, um novo surto, não é? Evitar também que haja, a propagação do vírus, a exportação do vírus, digo antes, para o exterior. Né? E no caso do Porto Santo, há algum vestígio do mosquito? Também não, e também temos armadilhas no Porto Santo. Portanto, desde sempre que estamos a monitorizar o Porto Santo e não há vestígios até o momento de presença nem de ovos, nem de mosquitos. O trabalho do Instituto de Medicina Tropical foi essencial para, combater o mosquito e a população de mosquitos aqui na Madeira? Claro, porque tivemos o apoio incondicional, e aqui vai uma palavra de agradecimento à professora Carla Sousa. Foi incondicional, a ajuda e toda a disponibilidade dela como entomóloga para nós termos um trabalho muito consequente em termos de vigilância entomológica. Foram feitas visitas domiciliárias? Que tipo de informação é que passaram? Durante todo este tempo, tanto antes da fase do surto, como durante o surto, e já estamos a fazê-lo neste momento, as visitas domiciliárias são sempre feitas numa de educação e de vigilância, uma vigilância pedagógica, no sentido de ver nas casas das a existência de criadores ou não. Algumas situações, enfim, não são muito amistosas, não é? Mas a grande maioria dos casos as pessoas entendem, percebem a pertinência e colaboram, não é? Mas também temos situações em que vamos uma vez, duas vezes, três vezes e a situação mantém-se. Os pratos dos vasos continuam com água, não é? É uma questão cultural? É uma questão cultural, é. E, portanto, há um trabalho ainda muito grande a fazer. Sra. Doutora, o Instituto de Administração da Saúde ainda continua a receber queixas dos moradores, de picadas, digamos assim. Este ano já recebeu algumas queixas? Já começamos a receber queixas. Em que zonas? Sobretudo aqui no Funchal. Mas é importante, já agora gostaria de passar esta mensagem à população. É sempre muito importante que quando haja alguma situação anómala, sobretudo em relação às picadas dos insetos, que nos informem. Ou que informem a autarquia mesmo, não é? E porquê? Porque muitas vezes não é o mosquito Aedes que está em causa, mas é sim outro qualquer mosquito. E duas situações que já nos reportaram não era o mosquito Aedes, não é? Portanto, é preciso ter isso sempre presente, não é? É um mosquito que vive em altitudes muito baixas, até aos 250 metros. As pessoas que vivem acima desta cota podem estar descansadas? Não podem estar descansadas, até porque este mosquito portanto, adapta-se muito facilmente a qualquer situação. E nós, por exemplo, víamos que este mosquito gostava, e como se diz, na maior parte da literatura, de água limpa parada. Mas se ele tiver que ir às tarjetas e aos esgotos, ele vai. Por isso, portanto, é um mosquito que se adapta muito facilmente. E as pessoas têm que ter a noção de que, se nós o eliminarmos cá em baixo, ele pode tentar ir-se em subindo, não é? Para ganhar espaço e ir-se adaptando. Portanto, todas estas indicações que nós damos deverá ser para toda a população. Uma pessoa infectada, que sintomas é que apresenta logo a priori? A priori é logo o síndrome febril, é a febre alta. São as cefaleias, né? As dores musculares, as artralgias, dores nos ossos. Por isso é que esta doença se chama quebra-ossos, porque dá muitas dores nos ossos. Um exantema também muito típico. E em algumas situações, algumas manifestações hemorrágicas, mas em algumas situações. Todas as pessoas infectadas apresentam sintomas? Não. E isso portanto, é bom. Outra questão que me está a levantar, que é extremamente pertinente, e tem a ver com as estimativas estatísticas que fizemos e que nos dá ainda uma margem de insegurança em relação mesmo a este serotipo. Eu digo, quando digo insegurança, na questão de nós pensarmos que a população já não está vulnerável. Não. Aquela população que não foi infectada
essa está vulnerável, não é? E o que lhe estou a tentar dizer é que, em termos de estimativa, reportando-nos àquilo que aconteceu, portanto, sabendo que tivemos cerca de 2.000 e tal casos, e em estimativas que fizemos, sabendo que cerca de 11.000 pessoas ficaram infectadas, os outros 80% de uma forma assintomática. Isto quer dizer que temos, no universo da nossa população, de 260 e tal mil, temos cerca de 250 que ainda não foram infectados. Dessas 11.000 pessoas que foram infectadas, já não voltam a ser infectadas por este tipo de vírus? Essas, por este tipo de vírus, não. Há possibilidade de virmos a ter outro tipo de vírus, o serotipo 2 e 3? Tudo é possível. Tudo é possível. Este chegou cá, tem a ver outro com também casos pode chegar cá. importados, é isso? Ora bem, exato, tal e qual. Desde que haja a possibilidade de entrar um caso importado, enfim, podemos ter outra situação. Mas é isso sempre que queremos evitar, não é? Como é que está a ser feito o controle dos outros serotipos? Há essa preocupação por parte Há a preocupação desses, de todos os casos. Aliás, foi o que fizemos em relação ao primeiro caso de Angola, até sabemos qual era o serotipo que estava envolvido, e foi isso que fizemos também o caso do Brasil. E vamos sempre confirmar qual é o serotipo que está envolvido. É uma questão de precaução. Claro. Não queremos correr riscos neste momento. Aqui as análises são todas feitas na Madeira? Neste momento são feitas na Madeira, para estas duas situações que eu acabei de lhe referir, para termos uma maior certeza. Enviamos ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Em tempos falou-se que não era aconselhável baixar a febre com aspirina. Esta recomendação mantém-se? Sim, continua a ser assim. Continua, portanto, a aspirina não, até pelas próprias manifestações da própria doença, não é? Todas aquelas alterações hematológicas que podem surgir, contraindica, portanto, a toma do ácido salicílico, exato, da aspirina, vulgar aspirina. Pode ter consequências graves? Exato, pode potenciar. Portanto, todo aquele quadro hemorrágico. Tudo aquele quadro hemorrágico. Por isso, não se... dengue hemorrágica. Exato. Que é um quadro grave. Que é um quadro que se pode enquadrar numa situação de doença de um dengue clássico por uma situação qualquer relacionada com o próprio estadio do doente, não é? Já tivemos algum caso de dengue hemorrágica? Não, e felizmente, e aqui quero ter também, já que tenho esta oportunidade, de agradecer muito aos profissionais de saúde, que foram exemplares, dado que isto era uma situação perfeitamente nova para nós, onde não tínhamos experiência nenhuma, nem a nível nacional, e, portanto, de uma forma também articulada, junto com o IA Saúde e portanto, a Direção-Geral de Saúde, conseguimos rapidamente implementar, portanto, normas de seguimento e portanto, de diagnóstico, seguimento e tratamento destes doentes, e tivemos realmente, portanto, sucesso no tratamento dos nossos doentes. Embora tivéssemos, e por isso é que lhe estou a falar nisto, porque poderíamos ter algum caso hemorrágico, embora tivéssemos algumas situações de comorbilidades associadas que poderiam eventualmente não correr bem. Mas, enfim, o final foi feliz. Assim. Foi feliz. Uma retificação. As análises são enviadas não para um instituto, mas para um INSA, para um Instituto de Ricardo Jorge. O programa de controle químico foi suspenso. Por que razão? Nós fizemos controle químico ainda este ano, mas só fazemos controle químico, aliás está descrito já, portanto, o fenómeno das resistências em relação aos inseticidas. E todo este processo que vivemos do nosso surto em 2012 foi sempre seguido de muito perto com a Direção-Geral de Saúde e com a ECDC. E nós seguimos sempre todas as recomendações, até porque nós estamos enquadradas num quadro europeu e não queremos fugir às normas, portanto, europeias. E, portanto, nós só... Não se pode abusar dos químicos? Não se pode abusar. Aliás, porque já temos resistência em relação a alguns dos químicos que foram utilizados anteriormente aqui na região, já há resistência comprovada. E, por isso, nós não vamos correr esses riscos. Vamos fazê-lo, sim, o combate químico, sempre que para tal esteja portanto, indicada. Nomeadamente, quando temos aumento de densidade populacional que justifique e em ambientes onde haja grandes aglomerados de pessoas. Foi aquilo que aconteceu em 2012, quando fizemos nas escolas, no hospital, enfim. E este ano foi feito onde?
Este ano fizemos em 2012, estamos em 2013. Em 2012 foi feita em escolas, centros de saúde, Centro de Saúde do Bom Jesus e hospital. Doutora, foi feito também o combate ao mosquito com a introdução de água salgada nas sarjetas. Este programa é para manter? Como é que vai ser? Neste momento, portanto, a Câmara Municipal, isto foi um programa feito em colaboração com a Câmara Municipal, não é? E foi na altura aquilo que nos pareceu, até porque já havia dados científicos de que as larvas, portanto, não resistiam na presença, portanto, da água salgada. Neste momento, e até por uma questão de alguma manutenção da estrutura dos esgotos, o que a Câmara está a fazer é a remoção e limpeza das sarjetas e deitar um biocida. Mas teve resultado este programa de introdução de água salgada? Sim, nós fomos depois pipetar esses esgotos e estava negativo, não é? Vamos ter que aprender a viver com o mosquito? Eu penso que sim. O que vamos ter que aprender é a mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos e não deixar que, portanto, que isso é que é o grande objetivo, é que, portanto, portanto, a densidade dos mosquitos seja sempre superior àquela que é ou que atinge o período de risco. Qual é a sua percepção? As pessoas levam a sério as recomendações feitas pelo Instituto de Administração da Saúde? Algumas pessoas levam a sério, outras ainda não levaram. E há alguns mitos também por aqui, não é? Que mitos é que são esses? Alguns mitos no sentido de que eu não tive queixas, não tive dengue, não tive, portanto, afinal o dengue é assim uma coisa... Aquele teve e não é assim tão grave quanto isso, é uma gripezinha, é uma coisa... Pronto, isso, sabendo e, enfim, sabendo o que é que temos do histórico a nível das doenças emergentes e de todo o contexto global, nós não podemos nos ficar com estes conceitos. Temos que ir mesmo, portanto, às pessoas e informar-lhes melhor de todos os condicionantes que é terem, portanto, uma situação destas, porque há uma coisa que eu gostaria de dizer. Uma coisa é ter uma infecção com este serotipo, outra coisa é a pessoa voltar a ter outro serotipo, em que a situação pode eventualmente sofrer algum agravamento. A pessoa corre risco de vida? Corre mais riscos na doença, porque o organismo está condicionado em termos de imunidade para aquele serotipo em que ela já foi infectada e tem muita dificuldade numa primeira fase em reconhecer o outro serotipo. E por vezes a situação pode ser muito mais complicada, por isso. Quanto é que o Governo já gastou com este combate ao mosquito? Neste momento não tenho dados, não lhe posso objetivar. Mas os dados do ano passado não foram muito grandes, na medida em que só fizemos combate químico em três situações. O turismo madeirense retraiu-se o ano passado, um pouco em parte devido a este surto da dengue. Que campanhas internacionais estão a ser feitas? Já estão a fazer, eu não me vou referir às campanhas internacionais, mas sim vou-me referir àquilo que estamos a fazer aqui, para não podermos eventualmente ter outra situação semelhante, que é, no âmbito deste plano de ação de dengue, temos também, como eu disse no princípio, para além de todo este trabalho com a estrutura governamental e com outros parceiros, nomeadamente instituições, escolas, escoteiros, enfim, todos esses, também temos um grupo, uma parceria com o turismo e a ACIF. Estão a ser distribuídos folhetos em várias línguas, é isso? Isso já é em continuidade. Isso já é em continuidade, já vem desde a altura pré-surto e que foi muito mais intensificada portanto, alargada, não é? Com 6 idiomas até, para 6 idiomas, e foi durante o surto que fizemos essa intensificação. Mas o que me quero referir neste momento é toda a envolvência, portanto, do setor do turismo, no sentido de eles próprios, juntamente com o IA Saúde, arranjarem patrocínios para podermos ter uma comunicação, informação e um plano de educação para a saúde muito bem consistente. E esse plano de comunicação vai sair quando? Esse plano já está. Eu penso que em breve, penso que dentro de 1 a 2 semanas, portanto, estaremos em condições, o turismo, a Secretaria de Turismo, o IA Saúde e a ACIF, junto aos hoteleiros, de fazermos até uma conferência de imprensa. Ainda há pouco disse que a população não levou muito a sério, ou alguns dos madeirenses não levaram muito a sério a questão do surto da dengue. E os hoteleiros respeitaram as vossas medidas? Sim, respeitaram, aliás, foram eles próprios que vieram ao nosso encontro,
portanto, nós mandamos os flyers, mandamos a nossa informação, mandamos sempre o nosso suporte de luta antivetorial, que é um suporte, portanto, emanado da Direção-Geral de Saúde, onde tem todos os componentes para atuar em termos das larvas, dos mosquitos adultos e do controle ambiental, mas mesmo assim sentimos a necessidade por parte deles que nós fôssemos até eles e lhe dessemos formação específica, e isso foi feito durante o surto, portanto, de uma forma muito alargada com os hoteleiros. Doutora Ana Nunes, a Direção-Geral de Saúde lançou um alerta para todo o país. Desde abril que as autoridades internacionais estão a investigar o aparecimento de casos de infecção respiratória grave provocada por um novo coronavírus. O que é esta doença? Ora bem, nós temos as gripes normais, que são gripes cujas estirpes são praticamente todas derivadas das aves, em que o reservatório são as aves. Né? Tivemos as gripes consoante, enfim, a composição dos vírus, né? das suas proteínas. Portanto, temos o H1, o H2, o N1, o N2, consoante é uma aglutinina e uma neuraminidase, que são os componentes daquilo. Isto só para explicar que são aquelas componentes que fazem parte daquele vírus e que definem aquele vírus. Então, dos vários grupos de vírus, o vírus A, o vírus B e o vírus C, já estão estudadas muitas dessas componentes. E temos, portanto, esses vírus que nós sabemos que o reservatório desses vírus é nas aves. Este coronavírus, nós não sabemos qual é o reservatório deles. Não, é um vírus perfeitamente desconhecido. Qual é o sintoma da doença? São fundamentalmente uma febre alta, tosse e dificuldades respiratórias e com uma imagiologia compatível com pneumonia. Ainda não foi detectado na Europa, portanto, em que países é que as pessoas devem tomar cuidados fundamentalmente especiais? Em relação aos países do Médio Oriente. Jordânia, Arábia Saudita, Catar, na Tunísia, fundamentalmente nesses países. Como é que se transmite o vírus? Não sabemos. Não sabemos nem a fonte, portanto, de onde é que ele está inserido, nem sabemos, portanto, o modo de transmissão. Mas um dos conselhos é lavar as mãos. Um dos conselhos é fundamentalmente lavar as mãos, e como há alguma informação de que ele possa estar, o reservatório dele possa estar nos morcegos ou noutros animais, mas não há nada ainda que possa conferir em absoluto esta informação, o que aconselhamos também é não estar, enfim, não estar muito próximo de animais. O tratamento implica isolamento, portanto, a doença é bastante grave. Exato, durante a fase de tratamento a pessoa é internada e é isolada. Uma pessoa que regresse destes países com estes sintomas, o que é que deve fazer? Aliás, eu diria antes, se é madeirense, antes de sair, procure sempre a consulta do viajante, porque lá tem a oportunidade, para além das recomendações em relação às vacinas, também essas recomendações em termos, portanto, de prevenção, que são extremamente úteis. E à sua chegada tem sempre a possibilidade também de voltar a essa consulta e de aferir algum problema de saúde que possa ter. Este ano fomos confrontados com uma nova estirpe de vírus, estamos a falar ainda do vírus ligado com as aves, a gripe A, o vírus H7N9. O H7N9, exato. Aqui na Madeira foi detectado algum tipo deste vírus? Ainda não, e continuamos também a fazermos a nossa vigilância epidemiológica, portanto, e não há ainda notificação de nenhum caso. As recomendações são as mesmas, mantêm-se aquelas que são iguais às da gripe A? Exato, tal e qual. Muito bem. Falamos agora um pouco do novo sistema de reembolsos. Agora há um novo sistema de reembolsos. Qual é o resultado desta medida? Bom, primeiro é preciso explicar alguma coisa em relação a este sistema dos reembolsos. O sistema dos reembolsos aparece não por uma iniciativa do IA Saúde. Não é o Instituto de Administração da Saúde que toma esta iniciativa per si, porque irá tirar ou poderá eventualmente tirar algum dividendo. Não. Isto aparece porque, por conta do plano de ajustamento financeiro, nós somos obrigados a não ter dinheiro livre, não é? Não podemos fazer pagamentos ao balcão, não é? E termos sim que fazer tudo por transferência bancária com o IGCP, portanto, o banco a nível central. E é por essa medida que tivemos que deixar de fazer os reembolsos ao balcão. Pura e simplesmente por essa medida. A medida foi bem aceita?
Não foi, e sabe perfeitamente que não foi, até porque nós tivemos que fazer um ajustamento da nossa plataforma informática, tivemos alguns problemas porque tivemos que nos ajustar em tempos difíceis, não é? E levamos algum tempo a conseguir, enfim, ter um programa bem estabelecido, e isso criou, lógico, alguns constrangimentos à população que estavam habituados a ir ao balcão e receber o seu dinheiro. E nós sabemos de situações com alguma fragilidade, enfim, mas... Que documentos é que podem levar as pessoas para que não haja atrasos? Ora bem, isso, ainda bem também que me faz essa pergunta. Porquê? Porque o que nós verificamos muitas vezes é que, e isso foi de certa forma importante para nós, pelo menos pode-se tirar, enfim, alguma coisa positiva desta situação, que foi aferir a parte processual destes pagamentos. E muitas vezes os pagamentos eram feitos ao balcão, mas o tempo curto, não é? Também enfim, não permitia que fôssemos ao detalhe em relação, à forma ao contexto do pagamento. E isto obriga-nos, de certa forma, neste momento, a podermos ter a possibilidade de verificarmos ao detalhe, até porque se trata de dinheiros públicos, né? E temos uma responsabilidade sobre isso, de não pagarmos se o processo não estiver todo em conformidade. Já conseguiu comparar entre aquilo que pagou o ano passado e aquilo que o IA-Saúde está a pagar este ano? Uma redução? Já conseguimos. Houve redução, mas eu penso que não tem a ver, que essa redução não tem a ver com o facto de nós passarmos a fazer portanto, o pagamento por transferência bancária. E essa redução foi de quanto? Essa redução, neste momento, em relação ao ADSE, foi de 1.258.000 e em relação ao SRS, ao Serviço Regional de Saúde, foi de 618.398. Juntamente com estes reembolsos de pagamento através de NIB, está a ser feito também um controlo aos aparelhos, estou a falar de óculos também, isso já era feito. Já era feito, mas agora com mais acuidade, digamos assim, com mais a miúdo. É preciso que eu, enfim, faça uma certa retrospectiva. Isto já era feito desde 2008. A anterior direção já vinha a fazer um trabalho muito pertinente desde 2008. Portanto, eu só estou a dar continuidade nesse aspecto. Pronto. Isto porquê? Havia muita fraude? Não sei se havia muita fraude. Provavelmente, penso que não tem a ver muito com a questão da fraude. Tem a ver com os tais procedimentos processuais. Muitas vezes as coisas mal lançadas, pronto, poderemos, não vamos dizer que não houvesse situações que nós sentíamos que ali, sobretudo em relação aos óculos e a outras situações de próteses, que não haveria ali algum desvio. Mas também não eram situações que à partida nos causassem um impacto muito grande e nos causasse grande surpresa. São situações pontuais. Nesta conjuntura de crise, o sistema de saúde a sustentabilidade do sistema de saúde está em risco? Ora bem, isso é uma pergunta que... Essa pergunta que me está a fazer é uma pergunta que, de certa forma, me reporta ao todo nacional e à região, não é? E é lógico que toda a situação que estamos a viver é uma situação que toca de perto todos os portugueses, né? Mas poderá ser uma oportunidade também para enfim, os profissionais de saúde e os responsáveis pela saúde aproveitarem este momento para mudar ou tentarem mudar os comportamentos da população. Porque quando nós temos um sistema que nos obriga a sustentar uma situação por carência, nós temos oportunidade de evitar que haja algum esbanjamento desnecessário, né? E, portanto, controlar essa despesa. E estou, enfim, aqui a querer falar um pouco sobre a cidadania em saúde, que as pessoas, enfim, deveriam ter. Lógico que nós ainda temos uma iliteracia muito grande em saúde, né? Mas penso que cabe muito esse papel aos profissionais de saúde de conseguirem educar as pessoas no sentido de aumentarem o seu grau de cidadania em saúde e aumentarem a capacitação das pessoas para poderem gerir a sua saúde. Porque falta, eu não digo que falte, mas talvez nós tenhamos que ser mais incisivos.
tínhamos que ser mais incisivos. E isto mesmo no custo e no gasto dos medicamentos e dos exames complementares de diagnóstico. Talvez aqui, permitem-me que eu diga, tem que haver, isto são tudo processos que obrigam-nos a olhar para o utente, obriga a que o utente também mude o seu comportamento, mude a sua atitude e também que aumente a sua literacia, que aumente a sua responsabilidade, não é? Mas, por outro lado, também obriga a que os profissionais de saúde parem um pouco mais e expliquem aos seus utentes aquilo que são as condições para que ele possa adquirir estilos de vida saudáveis, não é? Embora haja toda essa, mas pelo menos saibam fazer, sejam corresponsáveis na gestão da sua saúde e, sobretudo, na gestão da sua doença crónica. Porque muitas vezes, e nós temos situações dessas, e isso prende-se sempre com aquela questão da iliteracia em saúde, nós temos situações onde, por exemplo, nós podemos eventualmente facilitar e dar a oportunidade a que uma pessoa possa ter um tipo de intervenção que, enfim, custará ao Estado uns largos milhares de euros, não é, por exemplo, mas entretanto a pessoa sai do hospital e continua a fumar, por exemplo. Ou a beber, exato. É um problema na Madeira. E isso, né? E a sustentabilidade da saúde passa muito por isto. Se nós quisermos manter ainda um Estado social de saúde, não é? Um Estado social que garanta a saúde, temos que pesar muito bem a forma como os cidadãos utilizam a saúde. Uma última questão. Essa sustentabilidade passa também pelos genéricos? Também passa pelos genéricos. E as pessoas têm aceitado bem a questão dos genéricos? Aceitam. As pessoas aceitam. Há aqui um certo preconceito. É lógico que isto, quando há mudanças, tanto por parte dos utentes como por parte dos profissionais, há sempre uma certa dificuldade numa primeira fase. Mas depois começa a haver uma certa compreensão. Eu na minha prática clínica, que já não exerço há algum tempo, mas na minha prática clínica ainda cheguei a observar muitos doentes que me diziam: doutora, mas isto é tão baratinho, mas será que isto faz efeito? Portanto, não é só da parte do profissional muitas vezes, mas mesmo do próprio doente. Portanto, há que aumentar o grau de consciencialização em relação, portanto, aos genéricos. Doutora Ana Nunes, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite.